nós falamos sobre a bioquímica celular. Está todo mundo vendo a apresentação e me ouvindo? Responde para mim no áudio aí, ou no chat. Beleza. Sim. Então, falamos sobre os elementos químicos da vida, falamos sobre os CHOMPs, a porcentagem de cada um deles. A gente viu que a maior quantidade é carbono, oxigênio e hidrogênio. Fizemos a pizza comparativa entre matéria orgânica no organismo, entre matéria geral no organismo e matérias orgânicas. O que a gente tem de maior acúmulo no organismo é a água, e o que a gente tem de matéria orgânica mais acumulado no organismo é a proteína, lembrando que a água é matéria inorgânica. Bem, nós vimos a importância da água, como que a gente obtém a água, quantos por cento do nosso corpo é a água, como que a água atua como solvente universal, como que a água participa nas reações químicas, em especial nas reações químicas de hidrólise, em que vai se quebrar moléculas de água para separar moléculas maiores em moléculas menores. Nós vimos que a água funciona como um regulador térmico de acordo com em função do seu elevado calor específico, ou seja, para aumentar 1 grau na água tem que receber muito calor. Para perder 1 grau da água, ela tem que perder muito calor. Então, não é basta você esquentar um pouquinho a água, ela vai ficar quente. Ela não vai ficar quente. Tem que esquentar bastante a água para poder aumentar um pouquinho a temperatura. Então, isso faz dela um regulador térmico. Controla a nossa temperatura através do suor, conforme o nosso corpo aquece, libera o suor, e esse suor, que é a base de água, ele vai resfriar a nossa pele para manter o nosso equilíbrio térmico, faz o transporte de substâncias, de todos os tipos de substância, principal função do sistema circulatório, transporte de gases e transporte de nutrientes. O sistema circulatório serve para transportar gases e nutrientes. Esses gases e esses nutrientes são transportados através do plasma sanguíneo, que é a base de água. Então, é a água que existe no sangue transportando gases e nutrientes. Muito bem. Outra forma que você tem de transporte é na forma de excreção, por exemplo, na urina. Bem, seiva de planta também, seiva bruta e seiva elaborada. Qual a diferença da seiva bruta e a seiva elaborada? A seiva bruta é a água bruta que vem do chão, ela vem do chão com sal mineral. A seiva elaborada é a água que desce, sai da copa das árvores para o restante do organismo da árvore, levando as glicoses produzidas. As glicoses, frutose, maltose, sacarose, tudo bem? Amido produzido. Muito bem. Serve como lubrificante, articulação. Você tem na articulação, nós temos nas articulações, cartilagem. A cartilagem ela é bastante, como eu posso dizer, uma comparação entre cartilagem e osso. A cartilagem tem muito mais água no tecido cartilaginoso do que no tecido ósseo. Tudo bem? Porque a água ajuda a amortecer o impacto. É só você lembrar de quando você está na piscina com alguém. Alguém te acertar dentro da piscina dói menos do que se te acertar fora da piscina. Tá? Equilíbrio osmótico, que a gente falou mais cedo. A quantidade de água existente no meio intracelular e no meio extracelular para garantir a ocorrência das reações químicas. E falamos que a quantidade de água ela depende da idade do organismo, ela depende da espécie do organismo e depende também da funcionalidade do tecido. Então, você tem o exemplo da cabeça, que é 90% água, e você tem ressaca depois que bebe demais, como é o caso de vocês, ainda que vocês não são muito novinhos para isso. E bem, cabeça de 90% de água, músculo cerca de 80% de água, porque precisa de muita reação química ocorrendo no seu sistema muscular para geração de energia. E, por exemplo, no seu dente tem quase nada de água. Bem, então a gente entendeu que a água vai existir nos organismos de acordo com a espécie, de acordo com a idade e de acordo com a funcionalidade do sistema. Tudo bem? Ou do tecido. Beleza? Quando fala o homem tem 80% água, quer dizer que tem água em todas as partes do corpo dele. Quer dizer que em algumas partes vai ter mais de 80% e outras vai ter bem menos de 80%. Show de bola. Falando do sal, começamos a falar dos sais minerais, a gente deve lembrar que os sais minerais são substâncias inorgânicas. Substâncias inorgânicas, porque olha só, o que é uma substância orgânica? Substância orgânica é uma substância que tem na sua composição carbono e hidrogênio. Se ele não tem carbono ou não tem hidrogênio, não é uma substância orgânica. Por exemplo, a água, ela tem hidrogênio e oxigênio, mas não tem carbono.
Tudo bem? O dióxido de carbono, ele tem carbono e oxigênio, mas não tem hidrogênio. Todos eles são substâncias inorgânicas. Tudo bem quanto a isso? Muito bem. Agora, qual é a grande importância do sal mineral? Os sais minerais são reguladores do metabolismo celular. Por quê? Porque você jogar sal na água, você altera o equilíbrio osmótico. Fizeram o teste da bolacha de água e sal? Puseram a colher de sal na língua? Então o sal ele vai fazer isso, ele vai puxar a água. Então você tem o sal mineral, ele vai garantir o fluxo hídrico através da membrana plasmática para garantir que as reações químicas ocorram. Onde a gente obtém isso? A gente não produz sal mineral. A gente adquire o sal mineral através da água, por isso que você toma água mineral, não toma água destilada, porque a água destilada não tem sal mineral, então ela não vai matar a sua sede. O que mata a sua sede não é a água com sal, tudo bem? Da mesma maneira que o sal mineral não mata a sua sede, a água sozinha também não mata a sua sede. Tem que ter os dois juntos, no composto de uma substância chamada água mineral, e aí ela vai matar a sua sede. Então você tem na água mineral e nos seus alimentos, tudo bem? Aqui os principais exemplos, como o cálcio, que a gente pega nos vegetais, leites derivados, cloro, cobalto, cobre e enxofre. Isso aqui tudo a gente já viu em sala de aula, pois se vocês sentirem necessidade de ver o que cada um desses sais minerais atua na sua vida, ou na composição orgânica, você dá uma olhadinha lá, tá bom? Aqui outros, como especialmente o ferro, vou até marcar uns aqui para vocês lembrarem que são os mais importantes que costumam cair em prova: o ferro, o fósforo, o magnésio, o potássio e o sódio. São os que mais costumam cair em prova. Nessa aqui, o cálcio também cai bastante. Então, se tivesse que estudar algum, estudaria o cálcio e esses aqui. Tudo bem? Cálcio, ferro, fósforo, magnésio, potássio e sódio. Às vezes, o iodo cai em prova em função do problema da glândula tireoide. Tudo bem? Mas em provas de vestibular, lá no terceiro ano. Às vezes cai isso daqui. Tudo bem? Então, agora a gente já entendeu a necessidade dos sais minerais. Bom, quando a gente fala de substâncias orgânicas, lembrando que sal mineral é uma substância inorgânica, o fosfato ele vai atuar. Não tem fosfato aqui? Deixa eu ver. Tem o fósforo, né? O fósforo é um componente do fosfato. O fosfato vai entrar aqui, vai perder um oxigênio, né? Vai ser PO4. Então, veja bem, fósforo, fosfato é a mesma coisa. O fosfato ele é bastante importante na formação do seu DNA, na formação da sua molécula de energia, adenosina trifosfato, adenosina monofosfática, adenosina difosfática. Tudo bem? Então, o fosfato é muito importante mesmo, é muito importante na transmissão de sinapses nervosas. Tá? Muito bom. Então, olha só, agora a gente vai para a parte de substância orgânica. Substância orgânica é aquela que tem carbono e hidrogênio. Tudo bem? Olha só, substâncias orgânicas vão possuir um carbono. O carbono faz 4 ligações, tem que lembrar disso. O carbono, e vai possuir geralmente hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Mas para ser condição de ser uma molécula orgânica, ela tem que ter carbono e hidrogênio. Bem, se ela tiver carbono e hidrogênio, ela é uma substância orgânica. Função dessas substâncias orgânicas, funções dessas substâncias orgânicas, é o metabolismo celular, geração de energia, respiração celular, reserva nutricional, a sua estrutura, por exemplo, na composição das suas musculaturas, tudo bem? Você tem elementos orgânicos atuando ali, como aminoácidos, por exemplo, proteínas, tudo bem? Informacional lá nos seus neurônios, e regulação de pressão sanguínea, regulação de osmose, regulação de coagulação. Tudo isso você tem proteínas trabalhando aqui. E as proteínas são substâncias orgânicas. Alguma dúvida? Então, vou continuar. Bom, as primeiras substâncias orgânicas, e uma das mais importantes, são aquelas chamadas de carboidratos, que também são chamadas de hidratos de carbono, ou açúcares, que podem ser chamados de glicídios ou glucídio. Cuidado para não confundir com glicerídeo. Tudo bem? Glicídio e glucídio. São monossacarídeos. Esses caras também podem ser chamados de sacarídeos. Então, um carboidrato pode ser chamado de sacarídeo, pode ser chamado de hidrato de carbono, de açúcar, de glicídio, glucídio. Bom, monossacarídeos são todos aqueles elementos que têm de 3 a 7 carbonos na sua cadeia principal.
tudo bem? Mas ele tem que seguir essa fórmula, CnH2nON. Isso quer dizer que você sempre vai ter o mesmo número de carbono, de oxigênio, e vai ter o dobro de carbono de hidrogênio. É isso que ele está dizendo. Tudo bem? Agora, se ele tem 3 carbonos principais, é chamado de triose. Se tem 4, tetrose. Se tem 5, pentose. Se tem 6, hexose. Se tem 7, heptose. Professor, e se tiver 8, não entra monossacarídeo. Monossacarídeo de 3 a 8 carbonos. Tudo bem? Desculpa, a 7 carbonos. Se ele tiver 8 carbonos, provavelmente ele é a junção de 2 tetroses. Tudo bem? Então, olha só. Agora aqui eu coloco sempre um destaque de que a pentose e a hexose são as mais importantes. Por quê? Dentro da pentose, a gente tem 2 tipos de substâncias que vão formar ácidos nucleicos, que vão formar o DNA e vão formar também o RNA. Tudo bem? Então, o DNA e o RNA são formados a partir de pentoses. Isso é crucial para que a gente permaneça vivo. Escrever com mouse é difícil demais na conta. E a hexose, quem é a hexose? São as moléculas energéticas, como, por exemplo, a glicose. Tudo bem? A frutose, a maltose, a sacarose. Tudo bem? Professor, Sussa, até aí? Oi, diga. Oi, alguma dúvida? Muito bem, então vamos seguir. Bom, as pentoses, como eu falei lá, principal pentose, a ribose, que é o RNA, e a outra, a desoxirribose, que é o DNA. Agora, a ribose, ela também compõe a molécula de ATP, adenosina trifosfática. Tem alguém que está com o microfone aberto aí? Por favor, fecha o microfone. Abra o microfone se tiver dúvida, tá bom? Porque senão acaba dando... Ei, professor. Oi. Tem pessoas que acabaram caindo da chamada e não estão conseguindo mais entrar. Não estou conseguindo mais? Clica no coisa lá de novo. Clica no link de Mas novo. eles clicaram e não... Ah, ele entrou agora. Eu consegui entrar. Obrigado, professor. Então tá todo mundo aí, né? Beleza, tá todo mundo aí, bora. Não, Samuel. Te bater. Gente, é o microfone, não esquece de fechar o microfone. Bom, aqui a gente tem os monossacarídeos, a ribose e a desoxirribose, que são 2 pentoses, que possuem 5 carbonos na sua formação principal, C5. Tudo bem? Bom, outro monossacarídeo que tem são as hexoses, são os 2 principais que eu falei. Aqui a gente tem a glicose, que é a fonte de energia para as células. Senão vocês têm que casar com esse nome, glicose. E da agora para frente, tudo que falar vinculado à energia na sua vida, dentro da biologia, vai se falar de glicose. Fórmula da glicose, C6H12O6. Fórmula da frutose, C6H12O6. Fórmula da galactose, C6H12O6. Tudo bem? Sim ou não? Essa é a fórmula geral de todas as hexoses. Sim, depois eu passo o slide para vocês, sem nenhum problema. Muito bem. Agora a glicose. Ela é um produto final na fotossíntese. Quem é que produz glicose? Planta, quem faz fotossíntese. Tudo bem? Vai pegar energia luminosa, converter em energia química, que é ATP, como você está vendo aqui, ó. A ribose faz parte da adenosina trifosfato. Tudo bem? A glicose, a planta vai pegar a energia do sol, converter em ATP, que é energia química, e produzir biomassa. Então, ele vai pegar a energia do sol, transformar a energia do sol em ATP, e esse ATP, junto com carbono, hidrogênio e oxigênio, vai transformar em glicose. É isso que é a fotossíntese, é isso que a planta faz. Tudo bem? E a decomposição, a degradação da glicose, gera ATP lá no nosso processo de respiração celular. Tudo bem? Lembra que eu vou quebrar a glicose ao meio, e assim começa o processo de respiração celular, com a glicólise, a quebra da glicose.
Bom, a frutose, ela promove o sabor açucarado das frutas, que vai dar aquele sabor docinho de fruta, vem em função dessa exose chamada frutose, e ela é transformada em glicose no fígado. Então você come a fruta, você vai ingerir frutose, vai ser digerida e a frutose ela vai ser transformada em glicose lá no seu fígado e armazenada na forma de glicogênio. Bem para quando você precisar utilizar a energia, ela transforma esse glicogênio em glicose novamente e começa a fase do metabolismo celular, que é a fase de glicólise. Muito bem. E a galactose, que é encontrada no leite e também no nosso fígado, vai ser transformada em glicose. Tudo bem? Então a gente tem essas principais fontes de exose, que é a alimentação através das plantas, as frutas, que é a frutose, e através do leite, que é a galactose. Alguma dúvida até aqui quanto aos monossacarídeos? Não. Bom, então lembrando que monossacarídeo ele vai de 3 a 7 carbonos. Eu tenho aqui uma molécula de monossacarídeo, que tem de 3 a 7 carbonos, tem outra molécula de monossacarídeo, que tem de 3 a 7 carbonos. Se eu junto duas moléculas de monossacarídeo, eu tenho um disacarídeo. Di vem de 2, tudo bem? Se eu tenho 2 monossacarídeos, eu tenho um disacarídeo. Diga. Parece que a Maria Luísa não entendeu. Ela tá aqui falando no. Ela tá aqui falando no chat. O que ela. Cadê? Pede para ela abrir o microfone e falar. Para eu entender melhor. Tá. A parte da exose, eu vi aqui. Tá. Parte da exose. Tá. Qual a parte da exose? Vamos lá. Exose, ela tem 6 carbonos na cadeia principal. Por isso que ela é chamada de exose. Tudo bem? Quais são as principais exoses? São as formadoras de energia para a gente, que são essas aqui, ó, glicose, frutose e galactose. Tudo bem? Então, a exose, porque elas têm 6 carbonos na cadeia principal, C6H12O6. C6H12O6 é a fórmula da glicose, a fórmula da frutose, a fórmula da galactose. Tudo bem até aí? Então, veja bem. Da agora para frente, toda vez que falar C6H12O6, não tem que vir frutose nem galactose na sua cabeça, tem que vir glicose. Tá? 100% das vezes, em prova de vestibular e Enem, quando se cobra C6H12O6, está falando de glicose. Tá? Se não for 100%, vai ser 99,9%. Diga. Essa é a mesma fórmula química mesmo. A diferença consiste no que vem junto com ela. Tudo bem? O que a frutose se liga? Frutose, ela liga a glicose para formar uma sacarose. Tudo bem? Embora a fórmula química delas é a mesma, a quantidade de átomos é a mesma, a estrutura delas é diferente. A estrutura espacial delas é diferente. Tudo bem? A origem de cada uma delas é diferente também. Tá? Elas só compõem os mesmos, elas têm os mesmos números de átomos, mas a formação e a estrutura delas são diferentes. Beleza? Sussa? Show de bola. Então, se eu tenho 2 monossacarídeos, eu tenho o que se chama de disacarídeo. E aqui a gente tem os 3 principais, que é a maltose, a sacarose e a lactose. Esses são os principais disacarídeos que caem em prova. Às vezes cai essa celobiose aqui, mas é muito pouco mesmo. Tá? Então imagina, um disacarídeo, ele tem C12H24O2. Você consegue entender que ele é o quê? A junção de 2? Se um monossacarídeo ele vai de 3 a 7, um disacarídeo vai ser a junção de 2 sacarídeos. Tudo bem? Se ele é um C12H24O2, está respeitando a fórmula do carboidrato, CnH2nOn. Tudo bem? Se eu não posso ter um carboidrato com 12 carbonos, eu posso ter 2, já que é um disacarídeo, com quantos carbonos? Exatamente isso. Tudo bem? Então eu tenho glicose mais glicose, vai formar maltose. C6H12O6 de uma glicose, mais C6H12O6 de outra glicose, vai formar um disacarídeo chamado maltose, que tem a fórmula C12H24O12. Tudo bem? Sim ou não?
Vocês estão conseguindo entender isso aqui? Eu passo a apresentação para vocês. Não, professor, não entendi nada. Professor, você pode repetir, por favor? Não entendeu? Não. Deixa eu ver se eu tenho aqui o desenho para vocês. Ele vai entrar em vídeo. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui uma coisa. Espera aí. Só um minutinho que eu estou procurando aqui na apostila de vocês para poder mostrar para vocês isso aqui. Opa! Ora, internet, trabalho, que esses meninos estão doidos para estudar e você está me atrapalhando. Na apostila de vocês também não está trazendo. Ver se no exercício aqui tem. Bom, na apostila não está trazendo, eu vou tentar explicar para vocês por aqui mesmo. O que acontece? Quando você tem de 6 a 7 carbonos, seguindo essa composição, C6H12O6, você tem um monossacarídeo. Tudo bem? Você tem... Aqui você tem um monossacarídeo. Quando você tem CnH2nOn, desde que o C, que é a quantidade de carbono, seja de 3 a 7, você tem um monossacarídeo. Tudo bem? Porque ele é um sacarídeo só. Então, os sacarídeos, eles podem variar de 3 carbonos até 7 carbonos. Beleza? Todo mundo que tiver dentre 3 a 7 carbonos é monossacarídeo. Professor, e se tiver 2 carbonos, não é monossacarídeo, não é um sacarídeo. Tudo bem? Se tiver um carbono só, é somente um carbono mesmo. Então, para ele ser um sacarídeo, ele tem que ter essa composição, CnH2nOn. De 3 a 7 são monossacarídeos. Os principais monossacarídeos são a pentose e a hexose, que eu já expliquei para vocês por quê. Pentose por causa do DNA e o RNA, que são duas pentoses, e a formação da ATP, que também é formada pela ribose, adenosina trifosfato, a adenosina é uma ribose, tudo bem? E as hexoses porque elas são fornecedoras de energia, como a glicose, a frutose e a galactose. Então, aqui, a glicose, a frutose, a galactose, a desoxirribose, a ribose, todas elas são monossacarídeos, porque elas têm entre 3 e 7 carbonos. Tudo bem?
Se tiver mais de 7 carbonos, provavelmente é a junção de 2 monossacarídeos. Se tiver mais ainda, é a junção de 2 monossacarídeos. Tudo bem? Então aqui o exemplo que eu coloquei de um disacarídeo é quando você junta 2 monossacarídeos. Se ele é C12H24O12, quer dizer que foi juntado nessa molécula 2 monossacarídeos com 6 carbonos. O exemplo que eu tenho, a maltose. A maltose é a junção de 2 moléculas de glicose. Eu vou pegar 2 moléculas de glicose, juntar uma à outra e vou ter a maltose. Elas vão se ligar por um processo chamado síntese por desidratação. Vocês devem lembrar disso. Tudo bem? Vou juntar 2 moléculas de monossacarídeo, uma glicose mais uma frutose, e vou formar uma outra molécula chamada de sacarose. O que é a sacarose? É a junção da glicose mais a frutose. Tudo bem? A lactose é a junção da glicose mais a galactose. Qual que é o ponto-chave aqui do parangolé do negócio? O ponto-chave do parangolé do negócio é que em todas esses disacarídeos, você sempre vai encontrar a molécula de glicose. Tudo bem? Pode ser glicose com glicose, pode ser glicose com frutose, pode ser glicose com galactose. Tudo bem? Então, glicose e galactose formam a lactose, glicose e frutose formam a sacarose, glicose mais glicose vai formar a maltose. Se for originário da degradação da celulose, porque a celulose é um polissacarídeo, veja bem, você tem monossacarídeo, que é um sacarídeo só, que pode ter de 3 a 7 carbonos, você tem disacarídeos, que é a junção de 2 monossacarídeos, existe o oligosacarídeo, que é a junção de 3 até 10 monossacarídeos, mas isso não aparece em todas as bibliografias, e acima de 10 monossacarídeos unidos em si, é chamado de polissacarídeos. A celulose é um polissacarídeo. Então, se você for degradando a celulose, vai degradando, ela vai formando a celobiose. É quando os polissacarídeos, ela termina no disacarídeo glicose mais glicose. Bem, a minha sugestão é que você não se preocupe com a celobiose agora. Só se preocupe com maltose, que é glicose mais glicose, sacarose, que é glicose mais frutose, e lactose, que é glicose mais galactose. Tudo bem? Alguém não entendeu ainda outra coisa? Ou não? O que você não entendeu, Maria Luísa? Meu chat está com delay. Tá entendido até aqui? Sim ou não? Dá um feed. Beleza. Então, bora passar. Aqui o polissacarídeo. Então, veja bem, eu tenho monossacarídeo, que é a molécula que tem de 3 a 7 carbonos, seguindo a fórmula CnH2N, ON. Quando eu junto 2 moléculas de monossacarídeo, eu tenho uma molécula de disacarídeo. Quando eu tenho de 3 a 10 monossacarídeos unidos, eu tenho oligosacarídeo. E quando eu tenho mais de 10 monossacarídeos unidos, eu tenho o polissacarídeo. Os principais polissacarídeos estão aqui, que são os que caem em prova. Agora, infelizmente, caem todos esses aqui em prova. Tudo bem? O amido, qual a grande importância do amido? Ele é reserva energética para a planta. É a mesma importância para a planta que o glicogênio tem para nós. O glicogênio é a reserva energética dos animais. Tudo bem? Muito bom. Então, olha só. O amido é formado a partir de centenas de glicoses unidas entre si, por isso ele é chamado de polissacarídeo, e ela é a fonte mais importante de carboidrato para o homem. Por que isso? Por que o amido é a fonte mais importante de carboidrato? Você consegue imaginar o porquê? Responde para mim alguém. Quase isso daí, foi no rumo certo. Ela é a principal fonte de carbono porque o amido é a reserva energética das plantas. Tudo bem? E as plantas são produtores na cadeia alimentar. Então a energia só chega até você porque alguém comeu uma planta. Você ou outro animal. E você comeu um animal, comeu uma planta. Tudo bem? Então quando o carbono chega em você, está chegando via amido. Porque você está comendo isso daí. Me fiz entender? Sim ou não? Responde. Não. Amido é a reserva energética da planta. Quer dizer que a planta, quando ela produz glicose, ela reserva essa glicose nela na forma de amido. Tudo bem? O amido vai ficar preso lá na planta. Assim como o glicogênio fica preso em você. Quando a gente come demais, a barriga cresce. Essa barriga vira gordura. Por isso que é a barriga.
Tudo bem? O que é a gordura? É o glicogênio que você não usou. Você não utilizou o glicogênio, ele é convertido em gordura. Tudo bem? Se você não criar barriga, mas se alimentar direito, você vai consumir a energia necessária para a atividade que você estiver fazendo, e o que você não utilizar vai ser armazenado no seu fígado e nos seus músculos na forma de glicogênio. Tanto que quando você precisa de energia, você tira a energia diretamente do músculo, porque o músculo é o tecido que mais trabalha no seu organismo, um dos tecidos que mais trabalha. Se você exceder o glicogênio, além do que o músculo precisa e além do que o músculo consegue armazenar, esse glicogênio é transformado em gordura. Aí você engorda. Tudo bem? A planta faz a mesma coisa, só que a planta não engorda. Tudo bem? A planta produz o amido que ela precisa para a energia dela. Se a glicose, se ela não utilizou toda a glicose na energia, ela transforma a glicose em amido e armazena isso nas paredes da célula da planta. Tudo bem? Aí alguém vai lá e come a planta. Quando alguém come a planta, está comendo quem? O amido que está armazenado. Beleza? Esse amido que está armazenado é fonte de carbono para a pessoa. A pessoa vai adquirir o carbono desse amido. Mas digamos assim, professor, eu não como folha por nada nesse mundo, eu só como carne. Beleza, mas a sua carne, o boi, a vaca, o cabrito, o cachorro, o calango que você tiver comido, ele comeu o quê? Planta. Tudo bem? Então o amido saiu da planta, passou pela vaca e da vaca veio para você. O amido passou da planta, saiu da planta, passou para o cabrito e foi para você. Tudo bem? Você foi lá e comeu alface, o amido saiu da planta e passou para você. Por isso que o amido é a nossa principal fonte de carbono. Ficou entendido agora? Professor, toda planta possui esse amido aí? Sim, toda planta. É a fonte de reserva energética das plantas. Ela vai produzir glicose. Lembra da fotossíntese? Vai pegar energia luminosa, converter em energia química e transformar essa energia química em biomassa. Essa biomassa é glicose. O excesso de glicose vira amido. Toda planta tem amido. Tudo bem? Reserva energética da planta é amido. Beleza? Sussa até aí? Show de bola. Outro polissacarídeo bastante interessante é chamado de quitina, porque ele atua na estrutura do exoesqueleto dos artrópodes, como por exemplo da barata, do besouro. Por isso quando você pisa neles faz aquele barulhinho, crack. Aquele barulho crack de quebra é porque você está rompendo a quitina do exoesqueleto deles. Tudo bem? Outra grande função estrutural do polissacarídeo é a celulose. A celulose é responsável pela composição da parede celular das plantas, das células vegetais. Então, quem dá estrutura para a planta é a celulose, que é um polissacarídeo. Quem dá estrutura para os insetos, para os aracnídeos, para os artrópodes, de uma maneira geral, os crustáceos, é a quitina, que também é um polissacarídeo. Quem fornece para a gente energia química é o glicogênio, que é um polissacarídeo que fica armazenado nos nossos músculos e no fígado. E quem oferece energia para a planta é o amido. Tudo bem? Sussa até aí? Então, os principais polissacarídeos são os de reserva, que é o amido e o glicogênio, de reserva energética. A diferença é que o amido é reserva energética de planta e o glicogênio é reserva energética de animal. E a outra grande função é estrutural. Polissacarídeo, reserva energética e estrutural. Amido, reserva energética de planta. Glicogênio, reserva energética animal. Quitina, estrutural animal, que é estrutural dos artrópodes. E celulose, é estrutural de vegetal. Tudo bem, pessoas? Sim ou não? Alguma dúvida até aqui? Sim ou não? Fala para mim. Nenhuma dúvida, professor. Obrigado. Acho que o chat está falando aqui sobre a quitina, mas... mas eu não. Oi? A Maria Luísa Bernardi falou sobre quitina. Ela perguntou, é a estrutura dos animais? Isso, é a estrutura do exoesqueleto dos artrópodes, dos crustáceos, dos insetos, dos aracnídeos, tudo bem? Dos escorpiões. Compõe a estrutura desses caras. Por isso, quando a gente mata uma barata ou um besouro, faz aquele barulho, porque está quebrando a quitina, ela dá resistência.
tudo bem? Outra característica da quitina é que ela é impermeável, tá? Eu imagino que você vai ter uma abelha voando, pinga uma coisa nela lá, uma gota d'água na quitina e ela enche de água e cai e morre, tudo bem? Só que a abelha, além de ter quitina, ela também tem uma camada de gordura em cima dela, chamada de lipídio. Então nós terminamos carboidratos e vamos agora para lipídio. Lipídio, ela é uma substância orgânica insolúvel em água. Quando eu falo que uma coisa é insolúvel em água, quer dizer que ela é hidrofóbica. O que é fobia? Quando você foge daquilo, quando você tem medo daquilo, quando você tem aversão àquilo ali. Então a molécula hidrofóbica é uma molécula que tem aversão à água. Tá? Então a gente vai entender aquela frase, água e óleo não se misturam mesmo, porque óleo é lipídio, e lipídio ele é insolúvel em água. Para solver a gordura, você tem que usar um detergente ou um solvente orgânico apolar. Veja bem, por que apolar? Se ele é insolúvel em água, quer dizer que ele é uma molécula apolar. Lembra que a água é uma molécula polar, porque ela tem um polo positivo e um polo negativo. Esse polo positivo vai se ligar ao polo negativo de outras moléculas e o polo negativo vai se ligar ao polo positivo de outras moléculas. Tudo bem? Como os lipídios são apolares, a água não se liga a ele. Se ela não se liga ao lipídio, não tem como ela dissolvê-lo. Por isso que água e óleo não se misturam. Por isso que você engordura a mão, passa a mão debaixo da torneira e é a mesma coisa de nada. Tudo bem? Ela não vai limpar essa gordura. Sussa até aí? Bacana. Agora, dentro dos lipídios existe uma classe chamada de glicerídeo. O que é um glicerídeo? Ele vai conter um glicerol e vai conter um ácido graxo. Tudo bem? O que é um glicerol? O glicerol é um álcool. Então, o glicerídeo é a junção de um álcool, que é o glicerol, mais o ácido graxo. Existem outros lipídios que são a junção do ácido graxo com outros álcools, diferente do glicerol. Tá? Mas quando é o glicerol, ele é chamado de glicerídeo. Ele é o lipídio mais importante, o que mais cai em prova. Tudo bem? E a mesma coisa, o mesmo princípio do monossacarídeo, disacarídeo, polissacarídeo, com relação aos glicerídeos. Se você tem uma única molécula de glicerol com ácido graxo, você tem um monoglicerídeo. Se você tem duas moléculas de ácido graxo, você tem um diglicerídeo. Se você tem 3 moléculas de ácido graxo, você tem um triglicerídeo. Você já deve ter ouvido falar que assim, eu preciso fazer meus exames de sangue, lá deu um problema nos meus triglicerídeos ou nos meus triglicérides. O que isso quer dizer? Quer dizer que você tem na sua molécula de glicerol 3 moléculas de ácidos graxos ligadas a ela. Tudo bem? Aqui embaixo a gente tem a molécula de glicerol. Aqui eu tenho a molécula de glicerol. Presta atenção que ela tem 3 hidroxilas. Uma hidroxila, 2 hidroxilas, 3 hidroxilas. Essas hidroxilas vão servir para ligar os ácidos graxos. Tudo bem? Aqui eu uso esse exemplo. Não foi o exemplo. Cadê isso? Será que eu perdi o slide? Bom, vamos voltar para cá. Aqui, imagina que de vermelho eu tenho o ácido graxo. Eu tenho o glicerol em amarelo, aqui a hidroxila, e vai se ligar a essa hidroxila uma molécula de ácido graxo. Aqui eu tenho monoglicerídeo, que é uma molécula de glicerol em amarelo junta a um ácido graxo. Se eu ligar aqui outro ácido graxo, eu vou ter um diglicerídeo, que é uma molécula de glicerol em amarelo ligada a 2 moléculas de ácido graxo em vermelho. Se eu puser aqui mais um ácido graxo, eu vou ter, então, triglicerídeo, que é uma molécula de glicerol unida com 3 moléculas de ácido graxo. Tudo bem? Então, eu preciso que vocês entendam isso e memorizem esse nome ou esse princípio dos triglicerídeos, porque os triglicerídeos são os glicerídeos mais cobrados em prova. Tudo bem? No Brasil e no mundo. E lembrando que o ácido graxo vai se ligar à molécula de glicerol pela hidroxila. Por que pela hidroxila? Porque essa hidroxila vai se juntar ao outro hidrogênio do ácido graxo, formando quem? H2O. E quando eu tenho a formação de junção de 2 moléculas pequenas para formar uma molécula maior, liberando água, esse processo se chama síntese por desidratação. Tudo bem, pessoas? Sim ou não? Oi. Ácido graxo, ela é uma molécula que compõe uma formação ácida,
que vai se ligar ao glicerol ou a outro álcool para a formação da gordura. Então você vai entender da seguinte maneira: a gordura, o óleo, são vários ácidos graxos juntos. Então quando você degrada a gordura, você libera ácido graxo. Quando você libera o carboidrato, você libera a glicose. Quando você degrada o carboidrato, você libera a glicose. Quando você degrada a gordura, você libera ácido graxo. Quando você degrada a proteína, você libera aminoácido. Tudo bem? Os aminoácidos formam as proteínas, a glicose forma o carboidrato e os ácidos graxos formam os lipídios. Sussa até aí? Então são moléculas componentes para a formação de outras moléculas. As moléculas são essas, todos os exemplos que eu citei: lipídios, carboidratos e proteínas. No caso do ácido graxo, é a molécula que vai se juntar ao glicerol para formar o lipídio. Conseguiu entender, não? Me fiz entender? Então vamos continuar. Bom, continuando a resposta do que você me perguntou. O que é um ácido graxo? São moléculas que possuem longas cadeias carbônicas com grupo carboxila no final. Ó, o tanto de carbono que se tem. Tanto de carbono que se tem. Tudo bem? Agora, essa cadeia carbônica ela pode ser insaturada. O que é uma molécula insaturada? Uma cadeia insaturada. É quando há presença de dupla ligação. Tudo bem? Aqui uma dupla ligação, aqui outra dupla ligação. Então eu sei que ela está insaturada. Agora, quando eu tenho só ligações simples, a molécula ela é linear. Ela é linear e eu falo que ela está saturada. Por que essa não é linear? Porque aqui eu tenho dupla ligação. Se ela tem dupla ligação, ela é mais resistente. Então ela acaba formando essa curvatura. Ao invés de esticar toda a membrana ou toda a ligação, aqui, ó, tá vendo que está vendo esse desenho na forma de Z? Sim, sim. Entre carbonos. Olha só, eu tenho aqui harmoniosamente na forma de Z. Tá vendo aqui as ligações? Quer dizer que essa ligação única ela consegue ser maleável. E aí ela adquire esse formato. Agora, a ligação dupla, ela não consegue se malear e vir para cá. Tudo bem? Ela não consegue se malear aqui e vir para cá. Então, nesse ponto, ela fica reta. Quando ela fica reta, ela dá essa alteração na estrutura do ácido graxo. Tudo bem, pessoas? Então, agora, clareou o que é o ácido graxo? O ácido graxo são essas moléculas longas de cadeia, que podem ser saturadas se não tiver dupla ligação, ou pode ser insaturada se tiver dupla ligação. Alguma dúvida até aqui quanto ao ácido graxo? O tchan do negócio do ácido graxo, que vocês não podem perder jamais, o tchan desse parangolé, é que o ácido graxo ele tem que ter carboxila no final. Tudo bem? C, dupla O, OH. Tudo bem? C, dupla O, OH. Sussa, então eu tenho longa cadeia carbônica com o grupo hidroxila no final. Isso, para mim, é uma manifestação clássica de um ácido graxo sendo exemplificado. Aqui você está vendo em vermelho o OH e a dupla O. Tudo bem? Carbono em preto, OH e O. Beleza? Alguma dúvida no chat? Entre carbo, isso, entre carbonos. Que são os ácidos graxos, já falei aqui. Repete de novo, repito de novo. O que é um ácido graxo? Ácido graxo é uma molécula longa de carbono que tem um grupo carboxila. O que é o grupo carboxila? É o grupo que tem um carbono ligado a um oxigênio com dupla ligação e a uma hidroxila O. Tudo bem? Que é chamado de carboxila. Então eu tenho C, dupla O, OH. Toda vez que você tiver um C, um carbono, uma dupla ligação a um oxigênio e uma ligação simples a uma hidroxila, você que é OH, você tem uma coisa chamada de carboxi-hidroxila. Tudo bem? Então, para ser um ácido graxo, vai ter uma longa cadeia carbônica terminada ou finalizada com um grupo carboxila. Sussa até aí?
Esse ácido graxo vai se juntar ao glicerol e formar o glicerídeo. Agora, os ácidos graxos, tem mais de um tipo de ácido graxo? Tem um número incontável de ácido graxo. Ele pode ter 1000 carbonos, pode ter 10.000 carbonos, pode ter 800.000 carbonos ligados a uma molécula de ácido graxo. Tudo bem? Então, a quantidade de carbono, a forma desses carbonos, se a cadeia é saturada ou insaturada, diferencia os ácidos graxos entre si. Tudo bem? Agora me fiz entender? Grosseiramente dizendo, ácido graxo é só uma grande molécula de carbono que termina com carboxila. Isso que é o ácido graxo. Bom, aqui não assuste, tá? Não assuste. Lembra do que eu falei para você no slide anterior? Eu vou até voltar naquele slide anterior. Você tem um glicerol, que é em amarelo, com a possibilidade de receber 3 ácidos graxos. Tudo bem? Olha o glicerol em amarelo aqui. Eu vou mudar, vou continuar falando do glicerol. Olha o glicerol aqui. Você tem o glicerol com as 3 hidroxilas dele aqui. Essas 3 hidroxilas vão se ligar a 3 moléculas de ácido graxo. Eu tenho aqui uma molécula de ácido graxo. Tenho aqui outra molécula de ácido graxo. E tenho aqui uma terceira molécula de ácido graxo. Tudo bem até aí? Vamos voltar lá naquele primeiro slide. Um glicerol com a possibilidade de 3 ácidos graxos ligados a hidroxilas. Tudo bem? Tem um glicerol ligado a 3 ácidos graxos através da hidroxila. Se vai ligar aqui a hidroxila, aqui é C, dupla O, OH. Tudo bem? Bora ver aqui. Eu tenho essa hidroxila que vai se juntar a essa hidroxila. Eu vou ter essa hidroxila que vai se juntar a essa hidroxila. Essa hidroxila que vai se juntar a essa hidroxila. Então, eu vou ter uma hidroxila do glicerol ligada à hidroxila do primeiro ácido graxo. Vou ter a segunda hidroxila do glicerol ligada à hidroxila do segundo ácido graxo. Vou ter a terceira hidroxila do glicerol ligando ao terceiro ácido graxo. Para ela poder se ligar, ocorre a síntese por desidratação. O que vai sair daqui? Vai sair água. Sai a água e dessas 2 hidroxilas sobra somente o oxigênio. Tudo bem? Então eu tive através de uma síntese por desidratação, porque saiu a água, eu tive a junção de 3 moléculas de ácido graxo a uma molécula de glicerol, formando uma substância chamada triglicerídeo. Tudo bem? Há alguma dúvida até aqui? Deu uma clareada? Ou não? Eu sei que o conteúdo é pesado e é chato para danar, mas a gente tem que ter a vantagem dele. Diga. Repete essa parte, por favor. Pode falar. Mas aqui tá difícil. Tá muito difícil. Tá. Conseguiram entender, pessoas? Dá um feedback para mim. Repito. Tá, eu te aviso. Aviso sim. Entendeu mais ou menos? Então, vou repetir. Um glicerol, ele é formado, um glicerídeo, ele é formado através da ligação de um glicerol com um ácido graxo. Pode ser um único ácido graxo, 2 ácidos graxos ou 3 ácidos graxos. Tudo bem? Bora ver aqui o seguinte. Aqui eu tenho a molécula de glicerol. Vou voltar no slide anterior. Aqui amarelo é a molécula de glicerol. Tudo bem? Está vendo aqui, ó, 1, 2, 3 carbonos ligados a 3 hidroxilas. Ó, uma hidroxila OH, outra hidroxila OH, outra hidroxila OH, e ligada a outros hidrogênios. Essa molécula de 3 carbonos, 3 hidroxilas e 5 hidrogênios é chamada de glicerol. Isso está entendido? Vocês entenderam o que é o glicerol? Me dá o feedback. Responde, vai.
Beleza, então todo mundo entendeu o que é o glicerol. O glicerol é essa molécula, beleza? Molécula de 3 carbonos, 5 hidrogênios e 3 hidroxilas. Isso aqui é o glicerol. Sussa. O que é o ácido graxo? O ácido graxo é essa molécula longa de carbono que tem uma carboxila no final. Tudo bem? Longa molécula de carbono que tem uma carboxila no final. O que é a carboxila? Ela é um carbono, tem dupla ligação com o oxigênio e uma ligação simples a uma hidroxila. Ácido graxo. Longa cadeia carbônica que tem no final uma hidroxila, uma carboxila, que tem uma hidroxila livre, que é esse OH livre aqui. Vamos voltar lá. Aqui o glicerol, ele tem hidroxilas livres. Tá vendo as hidroxilas livres? Essa hidroxila livre serve para se juntar à hidroxila livre do ácido graxo. Essa hidroxila aqui do ácido graxo vai se juntar à hidroxila livre do glicerol, para poder formar um glicerídeo. Tudo bem? Então vamos lá. A hidroxila livre está aqui, do glicerol, vai se ligar à hidroxila livre do ácido graxo. O que é o ácido graxo? Longa cadeia carbônica com uma carboxila livre. O que é a carboxila? É um carbono ligado a uma hidroxila. Tudo bem? Então a gente viu o glicerol e vimos o ácido graxo. Agora o glicerídeo é quando eu vou juntar o ácido graxo ao glicerol. E essa junção vai ocorrer entre as hidroxilas que estão livres. Vai pegar a hidroxila livre do glicerol, juntar a hidroxila livre do ácido graxo. Quando isso acontecer, sai 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Se eu tenho 2 hidrogênios e 1 oxigênio, eu tenho água. Então vai sair uma H2O daqui, sai esse hidrogênio e esse oxigênio, sai uma água. Aqui eu tenho um H2O, foi embora, veio para cá. Esse aqui vai sair esse hidrogênio e esse hidrogênio mais esse oxigênio, H2O, veio para cá, para o meio ambiente. Sai esse hidrogênio, sai esse OH, terceira molécula de água que saiu. Saíram essas moléculas de água, esse oxigênio vai se ligar a esse carbono que sobrou. Então isso daqui é isso daqui. Aqui eu tenho o ácido graxo, longa camada carbônica com uma carboxila, carbono, 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 dupla ligação em oxigênio, dupla ligação no oxigênio, e aqui onde era a hidroxila ficou somente o oxigênio. Tudo bem? Essa ligação, essa reação química que permite ligar o ácido graxo ao glicerol, perdendo água, é chamado síntese por desidratação ou condensação. Tudo bem? Essa ligação que vai juntar o glicerol ao ácido graxo é chamada de ligação éster. Tudo bem? Isso para a biologia não tem muita importância, vai ter importância lá na química, só a título de curiosidade. Agora ficou legal para você? Se juntou 3 ácidos graxos nas 3 possibilidades de hidroxila do glicerol, eu tenho um triglicerídeo. Se fosse aqui, ao invés de 3, somente 2, eu teria um diglicerídeo. E se ao invés de 2 fosse apenas um ligado aqui, eu teria um monoglicerídeo. Tudo bem? Agora está compreendido? Sim ou não? Show de bola. Massa. Agora vamos lá. Os glicerídeos, eles podem ser na forma de óleos ou na forma de gordura. Qual a diferença entre óleo e gordura? Em temperatura ambiente, o óleo é líquido e a gordura é sólida. Basicamente é essa a diferença. Qual a diferença entre óleo e gordura? Na temperatura ambiente, o óleo é líquido e a gordura é sólida. Tudo bem? É só você pegar o azeite. O azeite, em temperatura ambiente, ele é líquido, ele é um óleo. E você pega a gordura de uma picanha. Em temperatura ambiente, a gordura ela é sólida. Sussa até aí? Muito bem. Uma outra coisa interessante quanto aos óleos é que eles não sofrem um empacotamento entre as longas cadeias de carbono. Ele não vai aglomerar, o óleo não vai engrunhar. Tudo bem? Para isso acontecer, você tem que submeter o óleo a um processo químico, tudo bem? De oxidação. Salvo engano, não lembro se é oxidação, se é redução, eu vou lembrar daqui a pouco. Você submete o óleo a um processo químico e ele vira margarina. Tudo bem? Muito bom.
Função dos glicerídeos também tem a função de reserva energética. Lembra que a gente falou que reserva energética era o glicogênio? O glicogênio ele é a reserva energética rápida. É a nossa energética mais rápida. Se você precisar queimar energia o mais rápido possível, você vai queimar do carboidrato. Por exemplo, você está aqui na aula agora, preciso sair daqui, professor, e fazer um crossfit. Você vai comer uma picanha bem gordurosa ou você vai comer uma farofa, uma farinha? Você vai comer a farinha à base de carboidrato, porque é muito mais rápido para o seu organismo degradar um carboidrato e transformá-lo em ATP do que degradar a gordura. Mas a gordura também serve de energia. Por sinal, os lipídios ou os glicerídeos é a nossa maior fonte de energia, ou melhor, é a nossa fonte mais energética, não a maior. A maior são os carboidratos. A gente tem mais carboidrato de fonte de energia. A gordura nos fornece muito mais energia do que o carboidrato. O problema é que o processo de geração de energia por quebra da gordura é muito longo e muito demorado. Tudo bem? Então, quando eu falo em reserva energética, carboidrato serve para reserva energética? Serve. Lipídio serve para reserva energética? Serve. Proteína serve para reserva energética? Também serve. Só que, para queima de energia rápida, é o carboidrato. A nossa principal fonte energética é o carboidrato. Tudo bem? Depois é a gordura. Sussa, e só por último as proteínas. Muito bem. Onde a gente tem muito isso daí armazenado? Como assim? Eu já vi líquida e sólida. Não. Se manter sólido em temperatura ambiente, exato. Você ferve a gordura e a gordura derrete, não é na temperatura ambiente. Tudo bem? Por exemplo, eu vou fazer uma carne na banha de porco. Você joga a banha de porco lá na panela, ela vai fervendo ela até ela derreter. Aí você vai cozinha. A hora que ela resfriar, ela endurece de novo. Tudo bem? Essa é a diferença entre óleo e gordura. Empacotar é engrunhar o carbono, ele não vai se juntar aquilo ali, tudo bem? Os óleos, eles não vão na temperatura ambiente, ele não vai enrijecer. O óleo vai ficar sempre na forma oleosa, tudo bem? É isso que ele quer dizer. Sussa, pessoas, muito bem. Outro tipo de lipídio que tem são as ceras. Qual é a grande importância da cera? A cera, ela é impermeável. E qual que é o tchan? A cera, ela é um álcool diferente do glicerol ligado à molécula de ácido graxo. Então presta atenção, nós falamos do glicerídeo. O glicerídeo é o glicerol ligado ao ácido graxo. A cera, lembrando que o glicerol é um álcool. A cera é um outro álcool, que não o glicerol, ligado a ácido graxo. Então, se o ácido graxo ligou ao glicerol, é glicerídeo. Se o ácido graxo ligou a outro álcool que não glicerol, é cera. Tudo bem? Propriedade da cera, ela é sempre sólida a temperatura ambiente, ela é insolúvel em água e o ponto de fusão é maior do que nos glicerídeos. Então, para ela poder se fundir, ela tem que estar a uma temperatura maior do que os glicerídeos. Tudo bem quanto a isso? Sim ou não? Exemplo clássico de cera, você vai encerar o carro. Para que você encera o carro? Ah, professor, encera o carro para o carro ficar mais bonito. Tá longa a aula, né? Quantas horas agora? Ih, já deu a hora, que eu não vi a aula. Bom, a gente volta depois falando de cera. Mas só finalizar a cera aqui. Você encera o carro para proteger. Proteger de quem? Proteger da água da chuva. A água da chuva que traz um monte de coisa tóxica, que vai manchar seu carro, um monte de sujeiras que estão livres no meio ambiente aí. A cera protege isso, porque a cera ela é insolúvel em água. Tudo bem? Então ela serve para proteger e impedir que a água permeie pelos tecidos. Sussa, pessoal, aula que vem a gente volta falando de esteroides. A parte de lipídio ela é bem demorada mesmo, mais difícil. Tá? Foi bom estar com vocês. Alguma dúvida, pessoal? Se tem alguma dúvida, fala agora ou cale para sempre. Tô brincando, não pode calar para sempre, não. Pode falar depois. Alguma dúvida? Nenhuma dúvida? Sim, eu mando os slides.
Não se preocupe com os slides. Alguém me lembra, pessoa, manda o slide que você falou, que aí eu mando para vocês sem nenhum problema. Tá bom? Aula que vem a gente volta a falar de glicerídeo. Alguma dúvida? Oi. Beleza. Não. Sem dúvidas, show de bola. Aula que vem a gente volta a falar de glicerídeo. Foi muito bom estar com vocês. Lembrando, fiquem em casa. Fiquem em casa, se protejam, uso de máscara, álcool 70 nas mãos. Tudo Professor, bem? tem alguma atividade para fazer? Pode fazer as do apostila. Tá bom, obrigada. Até mais para vocês.